Oi, bom dia. Obrigado a todo mundo por estar aqui nessa manhã chuvosa. Obrigado, então, pelo convite. Obrigado também ao Adriano Pedrosa, diretor artístico, por me convidar para essa palestra. As considerações que se seguem são o desdobramento de um trabalho de alguns anos com Cláudio Andujar, que resultaram na curadoria da sua galeria permanente em Inhotim, inaugurada a 26 de novembro de 2015. Gostaria, então, inicialmente de agradecer a essa instituição pelo apoio irrestrito oferecido durante o processo de pesquisa para aquela curadoria. Boa parte desse trabalho foi feito enquanto eu exercia o cargo de diretor artístico da casa, o que demandou um esforço extra de compreensão por parte dos meus colegas. Machita Yano, Olhar, Escutar, Ler Andujar, o título da conferência que apresento esta manhã, toma como ponto de partida o nome dado por alguns Yanomamis à Galeria de Andujar em Inhotim, quando eles a visitaram nos dias que antecederam sua inauguração. Desde o início do meu envolvimento com Andujar para aquele projeto, ficou acertado que convidaríamos o maior número possível de indígenas para a abertura, o que acabou resultando numa pagelança inaugural do edifício, seguida de um seminário de um dia inteiro, com a colaboração de Carlos Aquini e Davi Copenaua, que coordenaram o grupo que veio de diferentes partes da terra indígena Yanomami e Ecuana para atender ao nosso convite. Na língua Yanomami, Machita quer dizer terra, e Yano quer dizer casa. Casa de terra, cravaram os primeiros Yanomamis que viram o prédio coberto de tijolos de barro. Casa da terra foi a interpretação que demos diante do compromisso de Andujar com a preservação da cultura Yanomami e de sua terra, mote de sua obra. Muito antes de haver aquela casa para sua obra, Cláudio Andujar manteve uma íntima relação de longo prazo com o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, onde estamos hoje. E é dessa relação que a conferência dessa manhã vai tratar. As obras de Cláudio Andujar presentes na coleção do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, pertencem sobretudo a dois grandes grupos de trabalho. Em 1991, no primeiro ano de atividade da coleção Pirelli MASP, tiveram ingresso as primeiras obras no acervo do museu que têm sua data de entrada documentada. Essas obras correspondem também aos primeiros números de tombo dados a itens da coleção Pirelli MASP. São tombo 1, 2 e 3. Deixa eu ver cadê meu radinho? Aqui. De 1991 até 2012, o museu sistematizou suas aquisições de fotografia por meio das doações da coleção Pirelli MASP, focada exclusivamente em fotógrafos brasileiros ou ligados profissionalmente ao Brasil. Trata-se de um conjunto de 3 imagens, essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira, pertencentes ao período de maior imersão de Andujar entre os Yanomami, entre 1974 e 1976, quando viveu na bacia do rio Catrimane, numa localidade chamada Missão Catrimane. Embora relativamente pequeno, esse conjunto de fotografias é revelador, se não da extensão da pesquisa, dos principais interesses e fundamentos metodológicos que pautaram o trabalho de Cláudio Andujar com os Yanomami. Provavelmente as 3 imagens foram escolhidas pela própria artista e falam de 3 aspectos importantes desse trabalho. O primeiro deles, que pode ser visto na primeira fotografia, é a retratística. Essa imagem pertence a um vasto conjunto de imagens que representam o interesse de Andujar por fazer retratos dos Yanomami como maneira de individualizar seus modelos, indo contra uma visão jornalística rasa e estereotipada que usualmente achata a particularidade dos indivíduos fotografados, quando não desconsidera também seus principais signos étnicos e culturais. Embora também seja um retrato, a segunda imagem mostra uma pessoa deitada em uma rede, visível no elemento à esquerda da imagem, revelando o interesse de Andujar pela casa Yano, ou Chapono, Yanomami, em Yanomami, a maloca comunitária onde vivem algumas famílias nucleares, usualmente totalizando uma população de cerca de 100 indivíduos. Embora não se possa ver a casa nesta imagem, é certamente onde ela foi feita, registrando um momento de intimidade e relaxamento por parte do modelo. A terceira dessas imagens
É a única tomada no exterior da maloca e registra duas crianças, ou melhor, uma criança à esquerda e uma adolescente à direita, que posam para as lentes da fotógrafa. Essa imagem foi feita em uma de suas viagens a pé pela região do Catrimani, algo comum para que Andujar conhecesse os hábitos dessas populações durante os deslocamentos para caça, pesca, coleta ou viagens aparentes e festividades em aldeias, por vezes distantes, alguns dias de caminhada. As três imagens trazem a principal marca dessa pesquisa, qual seja uma profunda relação entre fotógrafa e fotografados. Ainda que de maneira discreta, os três temas principais da primeira fase do trabalho de Andujar com os Yanomami estão representados no grupo. O corpo e a fabricação do indivíduo, Yanomami, a casa e a floresta, representando seu estar no mundo. Em 1991, praticamente não havia mercado de arte no Brasil que consumisse o tipo de fotografia documental e ativista que Andujar fazia. O ingresso dos prints, de tamanho reduzido se comparados àqueles que a artista passou a fazer em seguida, e mais ao gosto da fotografia do que da arte contemporânea, na coleção do MASP, deve ser visto assim como algo que marcava, de certa maneira, essa mudança, num esforço pioneiro de museificar a prática fotográfica. Muitas dessas imagens circularam publicamente pela primeira vez num livro chamado Yanomami, publicado em 1978 pela editora Praxis, e as poucas ampliações dela que são contemporâneas às suas datas de execução são cópias tiradas pela própria artista, que ela usava para enviar à imprensa, mais como divulgação da causa indígena do que como divulgação de seu próprio trabalho, e que Andujar não reconhece como sendo exatamente trabalhos artísticos. São páginas do livro Yanomami, de 1978. Os retratos de Andujar são fundamentais para entender seu trabalho com os Yanomami, no que diz respeito aos signos de identidade de seus retratados, e aqueles que sabem lê-los ou aqueles dispostos a reconhecê-los verão na primeira imagem o bracelete xamânico no braço direito, na segunda imagem a rede, Hakamatok, em língua Yanomami, e as duas varetas próximas aos lábios da menina da terceira foto, demonstrando que se trata de uma moça recém-chegada à puberdade. A expressão corporal e do rosto, tendo como resultado um ar que oscila entre o melancólico e o meditativo, por vezes evocando uma concentração muito grande, que pode ser lida como ausência no plano material ou espiritualidade e conexão com outros níveis de realidade, é também algo muito importante nessas imagens. A questão da intimidade e da comunicação nos seus retratos foi assim tratada por Andujar num depoimento a mim, em 2015. Como em qualquer lugar, há pessoas e situações que te permitem se aproximar do outro, gente que é mais fácil de acessar. Essencialmente, eu procurava entender o pensamento dessas pessoas, penetrar o pensamento delas. E eu consegui encontrar o que estava procurando. O olhar, sem dúvida, para mim é o mais importante, mas pode ser também um gesto, chegar a um momento em que você sente que está em comunicação íntima com as pessoas. Uma ideia de beleza também me interessava. Eu acho os Yanomami muito bonitos. Tivemos um calor humano entre nós, mas isso levou tempo. E quando eu falo de tempo, estou me referindo a anos. 21 anos depois do ingresso das 3 primeiras obras de Andujar na coleção Pirelli, e no seu último ano de atividade, 2012, mais 3 fotografias foram adquiridas, também pertencentes ao corpo de trabalho de Andujar com os Yanomami. Ampliadas em tamanho bem maior, essas 3 imagens complementam as 3 primeiras. Trata-se de um desdobramento, não sei se inteiramente consciente, daqueles temas. A primeira dessas imagens é também um dos inconfundíveis retratos em plano fechado de Andujar e mostra um jovem com a cabeça coberta pela penugem fina do urubu-rei, colada diretamente sobre a cabeça e que tem seu rosto levemente coberto de pigmento. A segunda é uma imagem em plano mais aberto
e mostra um homem deitado na rede, envolvido por uma nuvem de fumaça, vinda de uma fogueira no interior da maloca, da qual vemos as paredes ao fundo, deixando entrar um pouco da luminosidade do lado de fora pelas frestas na fibra. A terceira, e talvez a mais conhecida dessas imagens, é uma vista do chapono, com fachos de luz que entram e se materializam quase como algo sólido, tendo um menino em primeiro plano que se ilumina sob um desses fachos. O centro da maloca é um local de espiritualidade para os Yanomami, onde tem lugar as atividades xamânicas para a evocação dos Chapiripe, que podem ser traduzidos livremente como espíritos. Nesse percurso de 6 imagens, temos uma breve, porém sólida amostra do principal trabalho de Andujar como fotógrafa e ativista, artista e indigenista. As questões espirituais, um dos principais cernes de sua obra, se colocam de maneira muito eloquente nessa última imagem, abrindo caminho para toda uma parcela de sua obra dedicada às visões xamânicas, de que trataremos em breve. Antes de passarmos para outras questões, porém, é importante anotar como nessas imagens, todas dos anos 70, Andujar busca uma nova maneira de representar os povos indígenas na fotografia. Se compararmos seu trabalho ao de apenas 2 grandes fotógrafos que durante os anos 40 e 1950 se dedicaram ao assunto no Brasil, José Medeiros, com essa imagem da expedição Roncador Xingu, de 1949, também aqui da coleção Pirelli Masp, e Jean Manzon, com essas imagens também do Alto Xingu, publicadas no seu livro Ferry Brésilienne, de 1956, podemos rapidamente perceber a diferença. Uma imagem idealizada ou romântica é substituída pela ideia de imersão numa cultura. Andujar chegou a ficar 14 meses seguidos vivendo com os Yanomami. Sua primeira visita para a revista Realidade foi no final de 1970. A última tem menos de 2 anos. Sua pesquisa com os Yanomami é o resultado do abandono do fotojornalismo, ou seja, quer dizer, ela nunca mais praticou o fotojornalismo depois que ela fotografou os Yanomami pela primeira vez. Ou seja, da noção de que uma mesma pessoa poderia tratar de várias questões indistintamente na sua prática fotográfica. Era algo específico, de longo prazo, aprofundado, o que Andujar buscava quando começou esse trabalho. Estudou a língua, a cosmovisão e a cultura de uma maneira geral. A combinação de um ímpeto formal na experimentação com os fotografados, com a luz e com a câmera, a conjugação desse ímpeto formal com o ativismo, que a levou à criação da Comissão pela Criação do Parque Yanomami, anos depois, é algo absolutamente singular no seu trabalho. A questão antropológica se conjuga com a passagem de seu trabalho para os Yanomami e a Amazônia, naquele momento muito menos conhecida pelos fotógrafos, deixando para trás o Xingu e o Brasil Central, que era então praticamente sinônimo de índio na fotografia brasileira. Na década de 70, a questão indígena era de importância estratégica para a ditadura militar brasileira. As ações políticas sobre o tema eram contraditórias. Por um lado, campanhas de comunicação celebravam a cultura indígena como combustível para o orgulho nacionalista. Por outro, os povos indígenas e suas culturas eram sistematicamente dizimados pelas obras desenvolvimentistas do regime, como a construção da Transamazônica e da Estrada Perimetral Norte, que atravessou a terra onde vivem os Yanomami. Essa questão aflige os artistas, e no mesmo ano em que Andujar se encontra em plena imersão na floresta, a artista Anabela Geiger faz uma série de montagens com cartões postais que retratam a visão estereotipada e empacotada para consumo dos povos indígenas, cobrindo os olhos de uma mulher com essas imagens que circulavam em cartões postais da época, num gesto que alude à exploração do corpo indígena com motivação política e à censura, que então afligia as artes e a imprensa no Brasil, e que querem trazer de volta agora. Bom, eu queria então
interromper esse primeiro momento aqui para falar um pouco mais da Cláudia, uma curta nota biográfica. Cláudia Andujar nasceu com o nome Claudine Haas, em Neuchâtel, na Suíça, em 12 de junho de 1931. Filha de mãe suíça protestante e de pai judeu-húngaro, cresceu em Orádia, na Transilvânia, onde viveu até os 13 anos. Após a família de seu pai ser levada para campos de concentração nazistas, fugiu com a mãe para a Suíça, onde viveu por 3 anos, até mudar-se para Nova York. Nos Estados Unidos, começou a pintar e a se interessar por arte. Trabalhou também nas Nações Unidas. Em 1955, se muda de novo, dessa vez para São Paulo, onde vem se encontrar com a mãe. Na chegada ao Brasil, Andujar começa a fotografar como forma de se comunicar, registrando comunidades caiçaras no litoral paulista e viajando por outros lugares do Brasil, incluindo populações indígenas no Brasil Central, como os Carajá, os Bororo e os Kayapó. Nos anos 1960, se dedicou ao fotojornalismo e voltou várias vezes a Nova York, onde se familiarizou com o universo da fotografia artística e fez suas primeiras exposições individuais. A partir de 1970, iniciou sua pesquisa junto aos Yanomami, buscando um trabalho aprofundado de documentação da vida tradicional. Em 1978, após ser expulsa da área indígena pela FUNAI, na época do regime militar, funda a Comissão pela Criação do Parque Yanomami, trabalho que resultou na demarcação da terra indígena Yanomami e Ecoana em 1992. Desde o final dos anos 80, Andujar faz exposições em que revisitou seu arquivo fotográfico, usando imagens com o objetivo primordial de lutar pelo direito dos Yanomami à sua terra e à sua cultura. Antes de fotografar os Yanomami, Andujar esteve no Brasil Central. Sua primeira viagem para fotografar povos indígenas foi à Ilha do Bananal e se deu com a ajuda de Darcy Ribeiro. Nessas imagens de seu arquivo, que vemos aqui agora, vemos Andujar durante essa viagem. Seu interesse pela cultura visual dos Carajá aparece nas imagens que faz das Richoco, a cerâmica figurativa dos Carajá, que pode ser visto aí nessa imagem com a lupa, né, no canto superior direito da montagem, e de desenhos que pede que as crianças façam sobre papel, uma prática que repetiu durante anos com os Yanomami, resultando numa vasta coleção de desenhos indígenas, que hoje, muitos dos quais hoje estão em exposição no pavilhão em Inhotim. Então, aí embaixo à esquerda a gente tem uma foto, em cima você tem a foto da Cláudia viajando lá, né, durante a viagem lá na Ilha do Bananal, e embaixo à esquerda uma imagem de uma dessas atividades em que ela, enfim, oferecia papel e caneta para as crianças desenharem, e à direita uma foto provavelmente de um desses desenhos, né. Em 1960, volta à região fazendo retratos que hoje estão na coleção do MoMA, como esse que vocês estão vendo aí, e esse aqui. Em meados da mesma década, fotografa também os índios Bororo, do Mato Grosso, numa documentação dos modos de vida da mulher Bororo como símbolo de continuação da vida de um povo, como ela diz numa carta de 1971, que está aqui no arquivo do MASP, e como vemos nessas imagens presentes na coleção da George Eastman House. Revisitar imagens dessas duas séries à luz dos trabalhos Yanomami presentes na coleção do MASP e que acabamos de ver, revela a busca que Andujar estava empreendendo em direção a um trabalho definitivo, que desse sentido àqueles primeiros 10 ou 15 anos vivendo no Brasil e tendo a fotografia como ferramenta e sua bagagem cultural e background biográfico como fonte de inquietação. Elas não têm, a mesma força das obras Yanomami, mas já apontam essa direção. Ou seja, olhando essas imagens, a gente pode ver que ela
realmente estava buscando se aproximar, né, dos seus fotografados, estava buscando essa ideia do indivíduo representado nas imagens. Já tinha algo dessa espera, essa busca pelo olhar, mas não é aquilo que a gente viu nas imagens anteriores. Queria então fazer uma pausa para apontar duas outras regiões do trabalho com os Yanomami, para ver em que limites eles podem chegar. Essas 4 imagens pertencem à série Sonhos Voados, a um trabalho, um grande políptico de 10 imagens, que foi editado a partir do arquivo da artista, para o pavilhão lá em Inhotim, para a galeria permanente dela em Inhotim. Pertence a esse grande grupo de trabalho batizado de Rearro, que é o nome dado a esse conjunto de imagens, então, que tratam do xamanismo na cultura Yanomami. E aí a gente vê de maneira muito clara até onde a Cláudia levou o trabalho dela, no sentido de conjugar esse estudo da cultura, esse aprofundamento nas questões da cosmovisão Yanomami, junto com experiências formais que ela foi decantando ao longo do tempo e que ela foi aprendendo e que só poderiam aparecer naquela fotografia praticada naquele lugar e a partir desse ponto de vista. Então, muito obrigado, André. Se a gente via lá naquela última foto das 6 imagens presentes aqui na coleção do MASP, já esse interesse, né, pela luz, algo que aqui aparece ainda mais potencializado, usando esse efeito de iluminação que ela obtém a partir dessas entradas de luz na maloca, né, e da movimentação da câmera e de uma certa aproximação da fotografia, da cena que ela está testemunhando, que está vendo, né. Isso também é um trabalho desse mesmo corpo de obra, né? Trago isso como mostrar um pouco aonde o trabalho da Cláudia com os Yanomami chegou em termos dessa vivência da vida tradicional e da cultura, né? Essas imagens também é um detalhe de um grupo maior de imagens, chamados de Yacoana. Ei, Cláudia! Documenta justamente esse momento da ingestão desse alucinógeno que é usado nas festividades xamânicas, com a ajuda dessas arabatana comprida aí que a gente vê na foto da esquerda, né? Bom, também queria só dizer rapidamente, fazer um parênteses aqui para dizer como essas imagens, principalmente as imagens do xamanismo, elas ganham uma leitura e uma espécie de nova compreensão. Claro, lá no pavilhão, acho que tinha a primeira vez onde a gente... Depois eu trouxe para a gente ver juntos no final uma série de imagens lá do pavilhão permanente, que a gente pode comentar mais sobre a montagem, mas, enfim, uma parte grande da exposição é muito focada nesse corpo de obra e dá visibilidade a ele, que é um corpo de obra talvez menos conhecido ou menos visto nessa extensão. Mas o que eu queria dizer era que, como essa leitura desse trabalho tem ganhado novos contornos e novas possibilidades de
de vida, né? A partir desse livro monumental chamado A Queda do Céu, publicado pelo Davi Copenau e pelo Bruce Albert, há talvez 5, 6 anos atrás, mas traduzido mais recentemente para o português, em que existe justamente uma espécie de descrição e uma grande mergulho na visão, na cosmovisão Yanomami, né, por meio desse diálogo entre um antropólogo e um grande xamã, que é o Davi Copenau, né, um grande xamã e também uma grande liderança lá dos Yanomami enfim, uma grande liderança indígena brasileira em termos gerais também. Mas acho que, quer dizer, uma coisa era ver essas imagens há um tempo atrás, vou voltar naquela anterior, e outra é ver essas imagens hoje quando elas têm uma literatura com essa abrangência, com essa capacidade de ativar o que está sendo discutido aqui, né? Eu me lembro que quando inauguramos o pavilhão, eu mencionei isso aqui mais cedo, fizemos um seminário chamado Visão Yanomami, para o qual a gente convidou uma série de pessoas para falar, e uma delas foi a professora Lux Vidal, né? E ao depois de ter visto essas imagens em exposição, ela disse que, de alguma maneira, tinha que fazer uma revisão de tudo que ela havia pensado sobre o trabalho da Cláudia anteriormente, porque ela tinha se surpreendido muito como é que o trabalho, de certa maneira, incorporava essas questões xamânicas e até de incorporação dos Chapiripe, que naquele momento ela não conseguia perceber, mas que, com um certo adensamento dos estudos, do perspectivismo, a partir de então, isso ficava muito evidente naquelas imagens, né? Então, acho que, enfim, eu só queria parar para marcar o que significa essa mudança no entendimento e na recepção desse trabalho. Os anos de trabalho de Cláudia Andujar entre os Yanomami coincidiram com a aceleração de frentes de contato que levaram a epidemias, violência e destruição a essa região da Amazônia, deixando um rastro de centenas, milhares de mortos. Uma das primeiras frentes foi a malograda construção da rodovia BR-210, conhecida como Perimetral Norte, parte do projeto de integração nacional da ditadura militar. Essas imagens revelam o choque entre os indígenas e os trabalhadores da estrada. Anos depois, outro pico de devastação foi a Corrida do Ouro, iniciada nos anos 80, levando milhares de garimpeiros clandestinos à área indígena. Eu queria, então, mostrar um outro trabalho, né, feito já num outro momento, numa outra... também buscando essas fronteiras e entender qual é o alcance dessa pesquisa, né, a partir dessas 6 imagens iniciais da coleção do MASP que a gente viu no início da minha comunicação, mas entender um pouco até que ponto avança, a que regiões podem chegar os trabalhos da Cláudia no âmbito dessa pesquisa mais ampla com os Yanomami, tá? Entre 1981 e 1983, Andujar produziu uma série de retratos feitos em circunstâncias muito diferentes daqueles feitos nos anos 70. Como parte do trabalho da Comissão para a Criação do Parque Yanomami, a CCPY, ela criou um grupo de trabalho com a participação de médicos da Escola Paulista de Medicina, que percorreu quase a totalidade do território Yanomami, com o objetivo de colher informações sobre a situação de saúde daquelas populações. Andujar tinha como tarefa a coleta de informações e sua inserção nas fichas de identificação, bem como fazer um retrato de cada um dos pacientes atendidos. Como os Yanomami não têm por cultura o uso de nomes próprios, ela usava a técnica de lhes identificar marcando-os com números. Os dados levantados nessas viagens serviram de base para o relatório Yanomami,
que por sua vez foi um documento fundamental para a demarcação da terra indígena anos depois. Mais de 10 anos depois, revisitando seu arquivo, Andujar resolveu editar essas imagens como uma vasta série de retratos agrupados pelas diferentes regiões visitadas. Para ela, esse trabalho, talvez sua mais importante série em torno dos conflitos causados pelo contato, se relaciona diretamente com sua biografia e com a experiência com os estigmas racistas que viveu durante a perseguição dos nazistas a seus familiares na Transilvânia. Os judeus eram marcados com a estrela de Davi para morrer. Eu estava marcando os Yanomami para que eles sobrevivessem contra Andujar. Então, aqui ela faz uma relação direta da biografia dela com esse trabalho. Esse trabalho talvez seja a série da Andujar que mais circulou em exposições de arte contemporânea. Ela teve uma primeira exposição grande na Bienal 27ª, Bienal de São Paulo, bom, vai falhar, mas a Bienal da Lisette, em 2006, 27ª. E desde então esse trabalho tem aparecido frequentemente em exposições de arte contemporânea, em exposições de fotografia. No início dessa década, a Cláudia fez uma exposição grande aqui no Centro Judaico, Centro de Cultura Judaica, em que ela mostrou esse trabalho inteiro. Esse trabalho também é uma das salas lá do pavilhão de Inhotim, um conjunto de cerca de 100 imagens, né? E esse trabalho se aproxima muito de uma tradição taxonômica que atravessa a fotografia documental, mas também deságua em práticas conceituais e que são bastante identificadas pelo espectador de arte contemporânea. Talvez daí o grande interesse que ele causa em curadores e organizadores de exposição, né, de arte contemporânea. Mas também ele, acho que mostra essa relação dela com a biografia, mas serve também para a gente entender as fronteiras, quer dizer, o tipo de alcance, né? Se a gente tinha um trabalho profundamente ligado à trajetória, ligado à cultura Yanomami, né? Como a gente viu lá nas imagens do xamanismo, do Urearro, que eu acabei de mostrar. Aqui a gente tem uma espécie de submissão, ainda que, como a Cláudia diz, né, estava marcando para que eles sobrevivessem, usando esse número como identificação para um tratamento de saúde, mas existe uma submissão a um código que é em tudo alheio àquela cultura, né, que é esse da numeração. Então, só para mostrar essas dois polos, ou duas fronteiras quase opostas dessa pesquisa. Andujar no MASP. Cláudia Andujar conheceu Pietro Maria Bardi, o diretor fundador do MASP, na antiga sede do museu, na Rua 7 de Abril, logo que chegou ao Brasil e enquanto trabalhava como modelo, segundo um depoimento dado a mim em 2013. O retrato de Chico Albuquerque, em que Andujar aparece identificada como modelo, é de 1955, ano da sua chegada ao Brasil. No arquivo do MASP, para além da pouca documentação sobre suas obras em acervo, buscamos no seu histórico de exposições elementos que pudessem contar um pouco da sua história com o museu. Andujar foi coordenadora de cursos e curadora de exposições de fotografia no museu nos anos 70, além de ter feito uma série de exposições como artista no MASP, de uma mostra de audiovisual em parceria com George Love, em 1971, até Genocídio do Yanomami, Morte no Brasil, em 1989, uma mostra com caráter de denúncia organizada e assinada pela Comissão pela Criação do Parque Yanomami, consistindo em uma grande instalação audiovisual no primeiro andar na sala de exposições do primeiro andar do museu. A primeira exposição com participação de Cláudia Andujar, documentada na lista de exposições levantada pelo curador Tomás Toledo, meu colega aqui no museu, é justamente a exposição audiovisual de George Love e Andujar, que ocupou o vão livre do MASP com projeções de fotos dos dois,
além de desenhos de Alan Voss e trilha sonora variada de rock da época, a gravações de campo dos índios Kaaposh Krim. O happening durava cerca de 2 horas e foi classificado como algo vanguardista pela imprensa, não apenas pela afinidade com a contracultura, mas também pelo uso de tecnologia de ponta na projeção e na sonorização. O Jornal da Tarde, de 25 de junho de 71, informa que, no mesmo museu, no pequeno auditório, ou seja, nessa sala onde nós estamos aqui hoje, Cláudia Andujar, mulher de Love, expõe 80 fotos coloridas. É um estudo do corpo feminino e quem posou foi Sônia, baiana e assunto de capa do primeiro número da revista de fotografia. Esse trabalho pode evidenciar o interesse pelo corpo que aparece nas fotos Yanomami de logo depois. Abre aspas, o corpo humano é para mim o objeto mais belo que existe. Por isso, há anos sonhava em realizar um ensaio fotográfico sobre as formas físicas da mulher. Para conseguir revelar sua essência, escreve Cláudia no texto que acompanha a publicação do trabalho na revista de fotografia. A questão do outro como um, tão importante para Andujar, como já vimos, né, acabamos de ver lá nos marcados, já se coloca também. Abre aspas. Inclusive, é possível também que, como mulher, ao realizar um ensaio sobre as formas físicas femininas, eu esteja procurando uma identificação reflexa e idealizada do que desconheço do meu próprio corpo. Fecha aspas. O audiovisual, nessa sala, tinha a trilha sonora da canção I Had a Dream, do cantor John Sebastian, numa interpretação ao vivo no Festival de Woodstock em 69. O mesmo recorte de jornal informa que George Love tinha uma exposição na sala Horácio Laffer, no primeiro andar do museu, onde fazia projeções sobre tiras de plástico, com o auxílio de placas de espelho e de acrílico, criando um ambiente imersivo com aquelas imagens que se alternavam semanalmente. Um mês depois, em julho do mesmo ano, um jornal de Belém, a província do Pará, anuncia que Pietro Maria Bardi, diretor fundador do MASP, iria a Belém, dentro em breve, em busca de peças de arte tapajônica, inclusive no Museu Guild, assessorado por George Love e Cláudia Andujar, que ainda segundo o jornal, acabavam de realizar nada menos que 6.000 fotos sobre a região amazônica. Provavelmente eles se referiam ao material reunido posteriormente no livro Amazônia, lançado em 1978 pela editora Praxis também. A contar pelo calendário de exposições do museu, o projeto de Bardi de exibir arte pré-cabralina no MASP acabou sendo realizado no mesmo ano com a Mostra Arqueologia Brasileira em parceria com o Museu Paulista, que então tinha um departamento de arqueologia que depois veio virar um dos núcleos veio a ser o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Em agosto do mesmo ano, o casal Love e Andujar se envolve em outra mostra no museu, chamada Família Brasileira. Pouca informação encontrei sobre ela, em que o público é convidado a levar suas fotos de família para comporem a exposição. Um cartão postal enviado por Andujar no ano seguinte a Bardi dá conta do seu envolvimento com outra mostra, essa inteiramente dedicada à Amazônia, batizada Ileia Amazônica, e também interessada por artefatos indígenas. Datado de 1º de agosto de 72 e escrito em francês, o cartão diz: Caro Pietro, fiz as compras para a exposição. Elas chegarão por frete a pagar no museu. Espero que as coisas te agradem. Minha viagem vai bem. Mon voyage va bien. Em português, muita correria. Essa tarde viajo a Santarém. Penso em você com muita amizade. Um abraço, Cláudia. Da mesma pasta, fecha aspas, né? Da mesma pasta consta uma lista de objetos sob a rubrica Objetos Cláudia A.L. Abreviação de Andujar Love, que era o sobrenome que ela usava naquele momento em que ela estava casada com George Love,
pela qual podemos nos fiar no sucesso em coletar artefatos para a amostra. Cuia, tambor pequeno, pente comprido, pente com penas azuis, até espinha de peixe, pau de tortura, machado de pedra, máscara tucuna, numa referência a uma máscara, provavelmente a uma máscara ticuna. Nesse dossiê do arquivo, chama a atenção a convivência desses materiais com outros de propaganda da construção de estradas na Amazônia pelo regime militar. O museu e seu diretor pareciam fazer um duplo aceno, por um lado, aos povos indígenas, por outro, ao governo que trabalhava pela sua destruição. Um outro documento é ainda bastante revelador do envolvimento de Andujar com a questão indígena e do uso do MASP como lugar de visibilidade e interface para essa questão. Trata-se de uma carta da FUNAI, uma carta à FUNAI, de solicitação de permanência na área indígena onde viviam os Carajá, para que Andujar fizesse entre esses índios um trabalho de longo prazo com o financiamento da Bolsa Guggenheim, que acabaram de receber. Como sabemos, esse trabalho nunca aconteceu e é o trabalho que acabou sendo realizado com os Yanomami. Em 1973, encontramos no arquivo referência à exposição individual de 40 fotografias de Constantino Inácio Riema, aluno do Laboratório de Fotografia, com supervisão de Love Andujar, e sabemos também da participação de Andujar na Exposição Grande São Paulo, em 1976, cujo catálogo traz uma foto de sua autoria na capa. Esses são apenas alguns primeiros elementos, fruto de um levantamento rápido da passagem de Andujar pelo programa de exposições do museu. A história de Andujar com o MASP é longa e complexa e merece ser objeto de outras pesquisas. Genocídio do Yanomami, morte no Brasil. Para terminar, eu gostaria de retornar à coleção do MASP, a seu acervo, apresentando as imagens que compõem o segundo grande grupo de obras de Andujar no acervo. Trata-se da aquisição também da coleção Pirelli MASP, que aconteceu em 1998, portanto, entre a entrada do primeiro e do terceiro e último grupo de obras de Andujar acessada no acervo por essa coleção. Essas 7 imagens pertencem a uma série de fotografias que compuseram a instalação Genocídio do Yanomami, Morte no Brasil, que marcou a última individual de Andujar no museu, se é que pode ser chamada assim. Essa exposição trazia a assinatura da Comissão para a Criação do Parque Yanomami, CCPY, né? Comissão para a Criação do Parque Yanomami, a ONG que Andujar fundara logo após sua expulsão da área pelo regime militar, tendo como grande parceiro o Carlos Aquino, que está aqui sentado conosco hoje também. A ideia surgiu no âmbito das discussões encetadas por ativistas na Comissão Pró-Índio, embora aqui elas figurem como cópias cromogênicas individuais, essa obra foi apresentada como uma grande instalação audiovisual na galeria do primeiro andar, com espelhos que faziam a multiplicação das imagens, precedida por painéis explicativos com textos, exposição de artefatos indígenas Yanomami, cartazes de denúncia. A obra é uma espécie de saga, com mais de 400 slides, da relação de Andujar com os Yanomami, quanto também de sua própria trajetória antes e depois do contato. E essa obra também foi feita a partir da refotografia, é a primeira vez
que a Cláudia faz de maneira mais sistemática e consciente esse procedimento, que é um procedimento que vai marcar a obra dela de maneira definitiva. A partir dos anos 80, ela deixa, de meados dos anos 80, ela deixa de fotografar tanto na terra indígena Yanomami. Lá no pavilhão a gente tem algumas séries do final dos anos 80, começo dos anos 90, mas já não se trata mais daquele trabalho feito nos anos 70, também não é mais o trabalho dos marcados dos anos 80, e ela passa, então, a revisitar sistematicamente seu acervo de imagens e a refotografar algumas dessas imagens, criando, então, sejam novas séries ou grandes instalações, como é o caso desse audiovisual, nessa exposição que, enfim, tinha como peça de resistência esse audiovisual com mais de 400 slides, como eu disse, em 2 projetores que se valiam também de espelhos para multiplicar as imagens e para criar ambientes, um ambiente imersivo, né, rebatendo essas imagens, refletindo essas imagens também sobre superfícies translúcidas que dividiam aquele espaço. Isso com uma trilha sonora feita pela Marlui Miranda, usando tanto música tradicional japonesa como gravações de áudio, gravações de campo feitas pela Cláudia durante viagens lá com os Yanomami. Então aqui a gente vê um exemplo claro disso. Essa é uma foto da série dos Marcados, né, que pertence a um daqueles conjuntos que eu mostrei anteriormente. E aqui ela aparece, então, num desses prints aqui da coleção do museu, né, tipo Cibachrome, né, prints feitos a partir de diapositivos, e que originalmente compuseram essa grande instalação que foi parte dessa exposição, que aconteceu num momento de muita atividade, de muito ativismo, em que o MASP, ao receber essa exposição, né, em 1988, já o Bard envia uma carta para a Dujar, que também está aqui nos nossos arquivos, sinalizando com o aceite dessa exposição e dizendo que a exposição devia contar, quer dizer, narrar um pouco de cabo a rabo, de fio a pavio, essa história da Cláudia com os Yanomami até então, mostrando desde a terra até a vida tradicional, até os retratos, até o xamanismo, que é uma parte importante, são, como eu disse, 400 e tantas imagens, chegando às questões do contato, né, em que a gente tem essa foto aí dos Marcados. Então, agora a gente pode ver aqui algumas imagens, algumas vistas de instalação feitas pela própria Cláudia, encontradas lá no arquivo dela, em que a gente vê em primeiro plano aí os projetores, né, com esses espelhos na frente das lentes, e ao fundo as imagens multiplicadas e fragmentadas, né, ocupando o espaço aqui da galeria do primeiro andar. Aqui uma publicação feita pela CCPY na época, que apresenta, de certa maneira, documenta a exposição, que foi distribuída ao público, com fotos da Cláudia, aqui um prefácio do Ailton Krenak e o sumário. Então, a gente pode ver que, nesse momento, o trabalho da Cláudia, a veiculação, a circulação do trabalho da Cláudia como artista, fotógrafa e artista, estava intimamente associada à própria atividade que ela, então, estava mais empenhada, que era o ativismo, né? Nessa época, começam as viagens para o exterior e a participação
Assembleia Geral da ONU, levando a todo um movimento de pressão internacional que levou à demarcação da terra indígena Yanomami Ecuana em 1992, que foi, enfim, a primeira dessas terras indígenas demarcadas depois da Constituição de 88. Imagem da contracapa daquela publicação. E para terminar, eu queria então terminar com uma citação da Cláudia, abre aspas, meu trabalho ainda não encontrou sua forma definitiva, que na verdade acredito que não existe. Como os mitos, ele se adapta, incorpora novas imagens, toma novas formas, passa pela transcodificação das imagens para se atualizar numa bricolagem virtual infinita. O ativismo e a denúncia, fecha aspas, o ativismo e a denúncia foram uma das formas mais contundentes de atingir esse ideal e continua sendo até hoje. Então eu queria terminar com essas manchetes, recortes do jornal Folha de Boa Vista. Se naquele momento a gente... essas imagens foram cedidas aqui pelo Carlos Aquino essa semana, 2 dias atrás, e eu achei importante trazer para vocês, para a gente encerrar essa parte do nosso encontro, né, e mostrando que naquele momento a Cláudia estava denunciando a situação dos Yanomami na terra, lá em Roraima, em Amazonas, e essa situação mesmo após mais de 20 anos depois da demarcação, 25 anos depois da demarcação, essa situação continua com a presença de garimpeiros, né, e o relatório Violência contra os povos indígenas, lançado acho que ontem ou anteontem pelo CIMI, a situação dos Yanomami é da maior gravidade, né, e o maior número de mortes de indígenas aconteceu na área de abrangência do Distrito Sanitário Indígena Yanomami, com 103 óbitos. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês essa manhã. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom, nós vamos passar para perguntas, então quem tiver interesse, só levantar a mão. Queria agradecer a palestra, ao MASP, e maravilhoso trabalho da Cláudia. A minha pergunta é um pouco na direção do trabalho que procura tratar do xamanismo. Eu gostaria de saber um pouco, na tua visão, como é que você percebe o trabalho, quer dizer, os limites de uma cultura extremamente sofisticada ou extremamente primitiva, também se pode ver sob diversas maneiras, ocidental, entre aspas, civilizada, tentando entender a cosmovisão e etc. E os limites que você tem, seja o limite linguístico, o limite cultural, o limite da nossa cosmovisão para tentar chegar na cosmovisão alheia, no caso dos Yanomami, e o poder dessa ferramenta, isso é da arte, da fotografia, para tentar furar esse bloqueio epistemológico para se chegar a isso. Obrigado pela pergunta. Eu queria só tentar responder, um pouco alargando o conjunto de práticas que a Cláudia se dedicou nesse momento, que não se limitavam à fotografia. Quer dizer, a gente aqui viu a fotografia, porque eu acho que era o que tinha mais afinidade. Rapidamente eu mostrei os desenhos que ela fez lá com os carajá, aqui muito rapidinho, mas essa pesquisa com o desenho é uma parte muito importante desse entendimento e dessa busca da Cláudia pelo entendimento da cosmovisão, né? Então, quer dizer, dar instrumentos que não são aqueles...
habitualmente encontrados naquela cultura, que são papel e caneta, ou que elas são aquelas canetas tipo pincel atômico, né? De certa maneira, criavam um espaço de convivência comum, um espaço linguístico do desenho, né? Em que os Yanomami traziam o próprio desenho e a Cláudia trazia, vamos dizer, um medium, né? O meio por onde aquele desenho, que lá vai se manifestar na pintura corporal e tal, mas até o desenho vira outra coisa quando as pessoas vão fazendo o papel, né? Mas isso, por exemplo, eu estou mencionando porque ali também em 78 parece que a Cláudia abriu a porteira, né? Porque ela estava durante até 76, 77 em permanências muito longas lá na terra indígena. E aí, em 78, também sai um livro chamado Mito Poéticas Yanomami, que é um livro em que existem esses desenhos, mitos coletados, né? E fotografias impressas em acetato, assim, sobrepostas. É um livro muito bonito. É que tem um limite aqui do que eu consigo mostrar sem ser absolutamente obsessivo, né? Mas, enfim, eu poderia mostrar esse desenho, esse livro ali, naquele contexto onde eu mostrei as fotografias xamânicas, né? Obviamente, quando a Cláudia fotografa, eu acho que ela não tem a intenção de ser porta-voz da visão Yanomami. Eu acho que ela representa, ela propõe, como você disse, a arte como um instrumento de mediação e passagem daquela realidade para uma outra realidade, que é feita com luz na câmera fotográfica e depois ampliada, mas que acontece com aqueles corpos, com aqueles movimentos, com aquela luz. E com a ajuda de alucinógenos ou outro tipo de ingestão, às vezes de alimentos e bebidas, ali não bebidas alcoólicas, mas tipo mingau e coisas assim, no contexto das festividades que às vezes duram dias, né? Então isso lá, quer dizer, eu mostrei aqui dois detalhes de séries que são muito maiores, e lá na montagem que a gente fez, a gente pode ver aqui, vamos ver rapidinho aqui, não sei se tem uma parede boa disso para ver, talvez essas fotos não sejam. Eu acho que isso aí dá para entender um pouco o que eu estou falando. Tá? Que você tem são várias séries e esse aspecto sequencial das imagens é uma coisa que a gente também recuperou. Agora, então eu queria lembrar isso, que o trabalho não é apenas um trabalho fotográfico. Tem esse trabalho dos desenhos, que acho que ocupa um espaço compartilhado entre as duas culturas de uma maneira interessante. A própria coleta dos mitos, né? O Carlo, que está aqui, foi uma pessoa assim, crítica a Cláudia, nos anos 70, falava bem a língua, hoje ela fala um pouco, mas o Carlo é bem mais fluente e ajudou nessa coleta e na tradução. Então, esse livro, acho que é um documento importante disso que você está falando, né? E essa ideia da imersão, quer dizer, eu acho que isso, no começo aqui eu li um depoimento da Cláudia, ela não tinha chegado ainda, que ela fala, quando ela está falando de tempo, ela está falando de anos, ela não está falando de semanas, de dias, de semanas, de meses, mas está falando de anos. É muito, muito importante essa compreensão de que determinados acessos e determinadas compreensões de como é que aquilo que ela vivia poderia se figurar como arte, como fotografia, só era dado por essa imersão, por essa vivência, né? Bom dia. Bom dia. Eu fico muito admirada pelo trabalho da Cláudia e eu gostaria de saber se este trabalho quase pioneiro, pioneiro de fato, tem algum tipo de continuidade no registro fotográfico em outros artistas, fotógrafos que sigam a linha de reconstruir, de representar com um outro olhar o que são as culturas indígenas.
se você tem registro, ou o MASP tem interesse em conhecer outras continuidades dessa linha que abriu a Cláudia com o registro dos Yanomami. Olha, o que eu acho que, enfim, a Cláudia continuou retrabalhando, né? Eu falei disso um pouco aqui no final, talvez pudesse ter me estendido mais, mas esse trabalho, o genocídio, a morte de Yanomami, genocídio no Brasil, é um trabalho que ela fez nos anos 80 de refotografia, reapropriação, reespacialização, enfim, de ressignificação mesmo dessas imagens, isso no trabalho dela. Me lembro de várias outras, até muito recentemente a Cláudia ela fez uma série chamada Sonhos, que é também uma série que lida com essa questão da visão xamânica, a partir também da refotografia e da combinação de fotos do arquivo, isso também dentro do trabalho dela. Agora, eu acho que é muito importante falar, mais do que outros artistas que talvez continuem ou se valham desse ponto, se valham do trabalho dela como ponto de partida, eu acho que é muito importante falar que houve, desde então, um protagonismo muito grande das próprias populações indígenas na representação de si mesmo, né? Então, isso, entre os... Quer dizer, existe aqui, eu não vou me estender sobre isso, mas o vídeo Nas Aldeias acho que é um exemplo muito contundente disso, né, de cinema indígena, né, de criação de meios para a emergência de um cinema indígena. Mas entre os Yanomami também, quer dizer, lá no pavilhão a gente mostra um filme, deve estar em exposição ainda, eu não vou lá há muito tempo, mas um filme do Mozaniel Yanomami, que é um filme que trata de questões xamânicas a partir do ponto de vista de um jovem cineasta Yanomami, né? Então, eu acho que essa questão, para mim, assim, quer dizer, o trabalho da Cláudia é um trabalho, eu tentei deixar isso claro aqui, é um trabalho extremamente localizado no tempo e no espaço, embora concorde com você que ele é pioneiro e, por isso mesmo, muito inspirador e muito singular, mas eu acho que talvez o que esteja acontecendo de mais interessante nesse sentido hoje não seja tanto no sentido de fotógrafos de fora, estrangeiros, como é o caso dela, chegar numa cultura e fotografar aquela cultura, mas sim na própria representação por parte dos indígenas, né? Então, quer dizer, eu não sou especializado nesse assunto, eu tenho muito mais conhecimento sobre o trabalho da Cláudia Andujá do que sobre isso. Mas eu acho que lá no pavilhão a gente tentou botar, quer dizer, já representar isso de alguma forma, incluindo esse filme. E outros filmes foram feitos, quer dizer, tem um filme chamado... É Chapiri, o filme do... Leandro... Ai, gente, desculpa. Leandro Lima e Gisela Mota, com participação também, quer dizer, também sobre visões xamânicas lá, um filme que eu assisti uma vez, que são artistas contemporâneos que também já colaboraram com a Cláudia em outras oportunidades. Mas, como eu disse, eu acho que o mais interessante, onde eu procuraria essa questão de uma visão da cultura pela própria cultura, seria nesses cineastas indígenas. Curiosamente, a fotografia não faz tanto verão, né, até onde eu sei, entre esses realizadores. Tem muito mais uma identificação com a imagem em movimento do que com a imagem parada. Oi, bom dia. Eu sou a Andrea. Estou muito emocionada aqui de ver pessoalmente a Cláudia e não queria perder a oportunidade de ouvir um pouco ela e queria perguntar no sentido não tanto da fotografia como arte, mas como posicionamento político. E hoje a gente vê ainda muitas questões indígenas, muitos problemas ainda relacionados às terras e à violência. E atualmente a gente vê uma mobilização muito maior dos indígenas. Então, interessante ver a percepção dela de como também os povos, em algum momento, percebeu que precisava sair da sua terra e disputar esse lugar.
para a conquista dos seus direitos, né? E como que a arte pode servir a esse propósito? Realmente o uso político, está me ouvindo agora? Tá. Sempre foi muito importante, não? Foi quase uma razão, não, de eu trabalhar tantos anos entre os Yanomami e defender a vida deles. É alguma coisa que até hoje é muito importante. Como é que você vê essa questão hoje, quando continua havendo os Olha, problemas persistem? Eu acho a situação atual bastante triste. Isso que é a verdade. Porque o governo não tem interesse nenhum na questão humana dos índios em geral. Não estou agora falando do sul dos Yanomami, mas o interesse do governo é outro, não é de conseguir o que se chama ocupar as terras em que vivem as populações indígenas para lucrar com isso, lucrar do ponto de vista de exploração da terra deles, da floresta. É isso, não tem interesse humano. Isso não é uma novidade. Sempre foi assim, mas eu esperava que com o tempo teria mais sensibilidade pela questão da vida também dessas populações. E não está acontecendo, não. Então, é uma decepção muito grande. Eu, sinceramente, a essa altura, não sei bem o que dizer. O que eu posso dizer é que quando comecei a trabalhar com os Yanomami, eu vi essa necessidade de apoiá-los, de fazer conhecer a população a questão da sobrevivência deles. Daquela época, realmente tinha pouco conhecimento sobre a questão indígena. E isso cresceu. Isso eu posso dizer que chegamos a fazer conhecer ao povo, como gente como vocês hoje, não aqui, houve uma sensibilização à questão dos povos indígenas também. Então, pelo menos isso eu acho que mudou, é algo que me deixou feliz, me deixou satisfeita, que hoje tem uma preocupação com essas populações, que uns 20, 30 anos atrás era desconhecido. Não é que não tinha provavelmente sensibilidade, mas as populações indígenas eram muito pouco conhecidas. E isso mudou. Agora, da parte do governo, não tem interesse em manter esses povos vivos ou ajudá-los a
se desenvolver de uma maneira positiva. Isso não existe. Então, isso é algo que ainda espero que com o povo de hoje, vocês aqui podem ainda fazer, de sensibilizar mais o governo. Pode ser que nesse governo presente isso não vai acontecer, mas quem sabe, através do tempo ainda existe essa possibilidade. Bom, eu li uma vez na autobiografia do Neruda, e ele fala do Pablo Neruda, aquela Confesso que Vivi. E ele escreveu uma frase que eu lembrei até quando eu estava visitando o seu pavilhão, que era vivemos ansiosamente pela mutação da ordem humana. E fazendo um paralelo, Põe o microfone assim. a forma que vivemos aqui na cidade, a gente fica buscando uma criação, um sublime, uma transformação para conseguir atingir algo melhor, de certa forma. Como que o Yanomami trata disso? Essa questão da ansiosa mente busca pelo novo, pelo sublime, do novo, do novo, da transformação. Bom, quando eu conheci os Yanomami, eles não tinham contato com esse mundo fora do deles, não? Uma parte deles hoje já tem isso. Obviamente, isso muda também na procura deles na vida, da vida, do que se chama o contato, não, com o mundo dos chamados brancos. Sim, isso hoje existe, mas essa relação com o mundo dos brancos ainda é um pouco um sonho, também é uma decepção, porque eles se dão conta que o mundo dos brancos quer dominá-los e tem medo disso. Estão tentando ver como encontrar um meio que seja positivo também para eles. Mas eu acho que ainda estamos muito longe de realmente ter encontrado um meio de comunicação no qual eles se sentem à vontade. Boa tarde, eu me chamo Roseline. Agradeço a oportunidade da palestra, de conhecer a Cláudia também pessoalmente. Com relação a uma pergunta sobre curadoria. Sim. E considerando a emergência de museus indígenas e museus comunitários, ou Centro de Ciências e Saberes, ou Museu Vivo, Sim. ou como quer que se chame, e a emergência de novos curadores também, Sim. de uma nova perspectiva, um novo olhar da própria comunidade, dos Sim. próprios indígenas, eu gostaria de saber como que está esse cenário de fotógrafos indígenas, cineastas indígenas, expositores e curadores indígenas, ou de povos e comunidades tradicionais. Eu acho o seguinte,
o trabalho da Cláudia, para mim, ele apresentou um desafio justamente para se pensar estratégias de apropriação dessas imagens por parte dos Yanomami, né? Então, eu vou te responder um pouco como, a partir dessa experiência, porque eu não saberia fazer um panorama desse cenário, além do que já está contido na sua própria pergunta, que é constatar a emergência de museus, curadores, artistas, cineastas indígenas em exposições, em circulação. Eu acho que no caso do trabalho da Cláudia, eu falei isso um pouco aqui no começo, sempre se colocou muito essa questão de como é que um trabalho tão profundamente engajado nessa imersão, nesse aprofundamento, poderia dar um passo no sentido de dar protagonismo, dar presença aos Yanomami, além só de serem os fotógrafos, os modelos fotografados e que aparecem naquelas imagens. Para mim foi muito interessante quando... Então, assim, a gente teve uma primeira estratégia. Infelizmente, eu interrompi esse trabalho no meio porque eu saí lá de Inhotim e não levei ele adiante da maneira como eu gostaria. Mas a gente teve uma primeira estratégia que foi muito importante quando, né, falando de curadoria especificamente, quando eu fiz o convite para a Cláudia, que foi em 2010, né, e o pavilhão só inaugura em 2015, então a gente teve 5 anos de trabalho, que é o que demora mesmo para fazer um trabalho desse tamanho. A primeira coisa que foi acertada é que a gente faria uma viagem, que eu acho que foi a primeira vez que a Cláudia foi na terra indígena em 11 anos ou coisa assim, por questões pessoais dela, de saúde e tal. E a gente foi, então, salvo engano, novembro de 2010, ou seja, exatamente 5 anos antes do pavilhão inaugurar, a gente foi até um lugar chamado Tototobi, que é uma localidade lá na terra indígena Yanomami-Ecuana, em Roraima, perto da fronteira com o Amazonas, onde estava sendo realizada uma assembleia da Rutucara, que é uma associação indígena, uma associação Yanomami, onde a gente ficou ali, mais ou menos uns 7 dias, uma coisa desse tipo, uma semana mais ou menos nessa viagem, e era de manhã, de tarde, de noite, basicamente plenárias, né, uma assembleia mesmo, então tinham 600, 700 pessoas. Esse número é meio polêmico, tem gente que diz que tinha até muito mais do que isso. Mas tinham Yanomamis de várias partes da terra indígena, e as questões como educação, saúde, cultura material, enfim, uma série de questões eram discutidas em plenária, as pessoas se apresentavam e tinham muitas pessoas não Yanomami, mas que trabalham com a questão, com esse povo, enfim, desde antropólogos até jornalistas, autoridades governamentais e não governamentais, enfim. Eu acho que isso, para mim, foi uma coisa fundamental, quer dizer, a Cláudia ter tido o cuidado e ter tido o esforço de me levar para fazer uma coisa, porque eu não teria sido capaz de fazer o trabalho que eu fiz e entender o trabalho dela nessa dimensão se eu não tivesse visto o que eu vi lá durante essa semana, né? Isso também possibilitou que eu conhecesse uma série de pessoas, a começar pelo Davi, mas outras pessoas, enfim, de lá, né? O Maurício Ecoana, pessoas da Rutucara, pessoas do Instituto Socioambiental, enfim, eu não vou listar todas aqui, mas uma série de pessoas que foram também fundamentais como interlocutores nesse processo. Então, eu acho que isso também, quer dizer, ela foi, de uma certa maneira, colocado como condição para eu fazer o trabalho, e eu acho que foi fundamental. Outra coisa que eu acho importante apontar é que nesse momento ficou muito claro que a gente gostaria de trazer o maior número possível de pessoas de lá, de Yanomamis, para a inauguração do pavilhão, que demorou 5 anos. Então, quer dizer, foi um esforço também manter, né, Cláudia, esse canal aberto, manter essa comunicação, manter
as pessoas de lá atualizadas. O Carlos Aquino, que está aqui, inclusive eu queria pedir para quebrar o protocolo e fazer uma pergunta para ele aqui em breve sobre a situação lá atual, mas ele foi uma pessoa fundamental nessa interface, e a gente conseguiu trazer, naquele momento, também a Universidade Federal de Minas Gerais tem um trabalho muito sério com isso, que é o FIEI. O Mira foi uma exposição, né? Eu estou me referindo a um trabalho realmente... esse é outro ainda, mas de educação superior lá dentro da universidade. Então, naquele momento também, eles tinham trazido Iekuanas e Yanomamis que estavam em Belo Horizonte. A gente teve uma recepção muito importante. E a ideia era que aquilo fosse uma espécie de semente ou de primeira tentativa para se fazer um canal de mão dupla ali, e que o pavilhão e aquela exposição permanente, ou aquela exposição inaugural, pudesse ser usado de maneira mais direta pelos Yanomami. Quer dizer, eu lembro que o Davi chegou lá e falou, olha, a gente não deixou fazer essas fotos aqui, mas agora que elas estão aqui, já foram feitas, já estão expostas, o que a gente pode fazer a partir disso? Eu acho que essa era uma pergunta interessante e que não foi inteiramente respondida, mas que deveria poder ser respondida a partir de uma exposição desse tipo, né? E tendo uma artista com essa preocupação e com essa questão, não só como uma preocupação a posteriori, mas como uma questão formativa mesmo do trabalho, como é o caso da Cláudia, né? Agora, eu acho que assim, para fazer um panorama disso, era melhor uma pessoa que trabalha com isso. Aqui o Hamilton trabalha com os Unicunha há muito tempo, né? E eles têm participado aqui no MASP, participaram da exposição Avenida Paulista, estão no Panorama com o Projeto Parede. Enfim, eu não sei, eu fiz uma exposição na Colômbia chamada Estado Oculto, parte do Salão Nacional, em que eu levei o Israel Machacali e o Maurício Iekuana, participaram com trabalhos, como artistas contemporâneos, quer dizer, isso era uma questão importante que eu, na lida com a negociação, fazer com que fosse entendido aquele trabalho como um trabalho de arte hoje, independente de ser indígena ou não indígena, no sentido do tratamento, do convite, da participação, né? Então, eu acho que isso era uma questão... Não sei se você já se deparou com essas questões, mas, Hamilton, mas por parte de algumas organizações de exposições, às vezes, se coloca uma assimetria nas condições de participação, o tempo todo, né, na verdade, e eu acho que, enfim, os curadores que estão interessados em trabalhar com essa questão lidam com isso. Você quer falar, mas aí tem que ser no microfone. No MASP não, mas quer dizer, mas eu acho que a gente vai educando as instituições vão se educando, vão aprendendo a lidar com essas questões, né? Enfim, eu queria então só quebrar o protocolo, como eu falei, para pedir para o Carlos Aquino, que está aqui, que foi quem me alimentou com essas notícias mais recentes ao longo dessa semana. Eu pedi que ele me mandasse o que tivesse de mais recente. Isso também era uma ideia que a gente nutriu durante algum tempo lá na exposição em Inhotim, acabamos não conseguindo fazer, mas é que tivesse um espaço na galeria atualizado quase em tempo real sobre as questões do aqui e agora dos Yanomami, que é um grupo entre vários grupos indígenas brasileiros que enfrenta essa questão que a Cláudia colocou de maneira muito forte, realmente não só de descaso e abandono do governo, mas que o governo atual realmente é um governo contra, né? O que puder fazer para desfavorecer as populações indígenas é o que vai ser feito, tanto em termos de marco legal, quanto em termos de tratamento cotidiano dessa questão. Mas eu queria te ouvir sobre isso, por favor, Carlos, que você conhece bem mais do que eu. Eu não sei de que lado começar. A dizer a verdade, a situação atual é péssima. Na terra Yanomami se calculam vários milhares de garimpeiros, estão desmatando, envenenando com mercúrio, estão acabando com a caça, com o peixe, estão destruindo muitas coisas que a gente nem sabe que existem ainda, e estão causando
uma reviravolta, um caos geral em muitas aldeias indígenas, cooptando jovens, ainda crianças, alguns, se aproveitando das mulheres indígenas e fazendo tudo o que bem entendem. Na frente dessa situação, o governo continua a fazer as sólidas coisas que se andaram fazendo nesses últimos anos. De vez em quando fazem uma operação, como essa que está aí, Curaritinga 10ª. Então, é a 10ª desse estilo. Aí prende alguns garimpeiros, às vezes até pega um pouquinho de ouro, normalmente destroem algum equipamento dos garimpeiros e vão embora. E depois de uma semana, volta tudo como estava. Ou pior ainda, porque eles se organizam melhor, os garimpeiros, então o trabalho de investigação de inteligência que a Polícia Federal andou fazendo uns anos atrás deu resultados, estabeleceram que havia inclusive uma empresa aqui, esqueço o nome, aqui na Paulista mesmo, que é aquela que esquentava o ouro, não sei se continua esquentando até agora, para colocar isso no mercado, porque esse ouro é todo clandestino, então não pode ser colocado assim de qualquer jeito, não? E há empresários envolvidos que financiam, os garimpeiros são bucha de canhão, são jogados lá no mato, numa vida muitas vezes muito difícil também, na esperança sempre de bamburrar, como eles dizem, né? Achar a grande sorte, achar a pepita maior, não sei, essas coisas. E na maior parte das vezes eles são vítimas também nesse processo, mas eles não se dão conta pela falta de preparação do desastre que estão causando no povo Yanomami. E a coisa que mais me angustia ainda nesse momento é o caso de uma aldeia totalmente isolada, sem contato nenhum, nem com os outros Yanomami, né? Tanto é verdade que anos atrás os Yanomami que estão até hoje ao redor dessa aldeia, a uma certa distância, eles só iam lá para matar alguém, para se vingar, porque eles achavam que eles eram feiticeiros, estavam causando a morte de algumas pessoas. E até hoje ainda acredito que a maior parte dos Yanomami pense isso. Mas ao redor dessa aldeia, que deve ter, assim, chutando um pouco, entre 70 a 150 pessoas nessa aldeia, que eu só vi em foto aérea, apesar de ter estado não muito longe daquela área, e de ter até planejado fazer um contato muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás. Enfim, essa aldeia está cercada agora por garimpeiros. São praticamente 3 locais com uma pista, pelo menos uma pista de aterrissagem feita pelos garimpeiros. E os outros 2, não sei se já tem pista ou não, mas dá para ver isso com os meios modernos, através do Google Earth, dá para poder analisar. E
Nessa primeira pista que foi descoberta anos atrás, a FUNAI tinha montado um posto de vigilância, de controle para afastar os garimpeiros. Isso durou muito pouco. A um certo momento, a FUNAI retirou os funcionários que estavam lá fazendo essa atividade, porque não tinha mais condições de mantê-los lá. E os garimpeiros voltaram lá, não só voltaram lá, mas fizeram mais outros 2 lugares próximos ao redor dessa aldeia. O perigo é que, se eles entrarem em contato, aliás, num documento que eu recebi poucos dias atrás, soube que já tiveram até um contato com garimpeiros que mataram pelo menos um desses índios isolados. O perigo é que eles tenham um contato mais próximo, não só com chumbo, mas com vírus, e que se acabe a aldeia sem que a gente saiba nem ainda quantos são exatamente. Então, é uma coisa muito concreta. A gente teve uma experiência, inclusive com a Cláudia, nós vivemos esse drama durante a construção da Perimetral Norte, durante, inclusive depois da primeira invasão de garimpeiros, nos anos 80, no fim dos anos 80 já, de aldeias inteiras que desapareceram e outras que conseguimos depois recuperar, salvar, pelo menos em parte, mas milhares de indígenas morreram daquele jeito, sem que ninguém fizesse quase nada para tentar resolver a situação. E hoje, com esse governo que está aí, realmente a vida dos índios não vale nada. Oi, Rodrigo. Oi. Eu queria te fazer uma pergunta na esteira do que você tinha falado sobre a importância de conhecer a cultura Yanomami para poder fazer a curadoria, né? Para poder entender tudo isso, para poder fazer a curadoria. E tem uma outra questão que eu acho muito importante na leitura das obras em Inhotim, muito mais, que é a relação entre os pavilhões e a obra de arte. Parece que sempre tenta se estabelecer uma relação entre o que está sendo exposto e a arquitetura. Uhum. Então, eu queria saber de você como é que foi esse processo, acredito que triangulado entre artista, curador e arquitetos. Beleza. Como é que você chama? Ivo. Ivo, obrigado pela pergunta, Ivo. Vamos ver umas imagens aqui que... infelizmente, eu acabei não incluindo aqui imagens exteriores do edifício, mas certamente você tem toda a razão quando você diz que esse pedaço do trabalho foi um pedaço muito importante, que foi o entendimento de como é que a gente ia criar esse espaço, né? Foi um processo longo e animado, assim, aconteceram várias coisas. Obviamente, assim, a gente passou pela ideia de fazer um prédio que pareceria com uma maloca, né, um prédio redondo e tal, mas a gente constatou sozinho que aquilo era uma dificuldade muito grande do ponto de vista do aproveitamento do espaço, de como fazer as exposições ali dentro. A gente definiu bastante cedo na conversa com a Cláudia qual que seria mais ou menos o escopo de material, né, em exposição. A gente definiu isso em torno de 500 fotos, das quais eu acho que hoje em exposição lá devem ter quase 400. 500 entraram para a coleção. Então isso deixou claro que a gente precisaria de bastante espaço para exibir esse material, né? E aí o diálogo foi com um escritório de Belo Horizonte chamado Arquitetos Associados, que já tinha feito alguns trabalhos lá
para a instituição de pavilhões, a Galeria Cosmocoque e a Galeria Miguel Rio Branco, 2 processos dos quais eu tinha participado também. E a gente buscou algumas, assim, tentar ter alguns pontos de partida para isso, assim, né? Já tendo dito a ideia do escopo do acervo, a natureza desse material, a gente pensou também que era importante ter um edifício todo num pavimento só, né? E chegamos num terreno que permitiria fazer isso. Que a gente gostaria de usar uma técnica construtiva relativamente simples e barata, mas que permitisse usar no interior uma... Aqui não tem uma foto, mas o prédio é todo... Alguns de vocês já devem ter visto. É um prédio todo coberto de tijolinho, e de tijolinho... esse tijolinho de barro, né, que é uma coisa bastante vernacular ali da região, uma forma de construção simples. E dentro a gente criou as paredes expositivas, que são independentes das paredes de tijolinho e que servem como suporte para a exposição, né? E aí, feito isso, o edifício foi ganhando uma forma, e a exposição inaugural, então, ela é dividida em 3 partes, né? São 2 salas com iluminação artificial e uma sala com iluminação natural, zenital. Então, essa imagem que a gente está vendo é da primeira sala, né? A gente começa a exposição por imagens de natureza. A Cláudia fotografou muito a Amazônia, em vários lugares, não só na Terra Yanomami, mas aqui a gente tem fotos feitas... Esse painel grande é um painel feito no Rio Negro, na região do Alto Rio Negro, mais especificamente no estado do Amazonas. Uma segunda sala, nesse primeiro bloco, também tem uma série de fotos de vegetação, mas tem também algumas das primeiras fotos que a Cláudia fez na terra indígena Yanomami, que são essas que vocês veem à direita aí. Então, essa primeira sala, esse primeiro bloco com essas 2 salas, a gente chama de A Terra, né? Depois a gente tem essa segunda grande sala, sem divisões, mas com essas paredes autoportantes no centro, em que a gente chama de Yanomami, né? Como a ideia do ser humano mesmo. Então, nessa seção da exposição, a gente tem retratos, fotos da floresta, fotos da casa, da maloca, e um grande conjunto de imagens do xamanismo. E foi um processo longo, né, Cláudia, de seleção das imagens, edição das imagens, ampliação das imagens. A gente ficou bastante tempo trabalhando nisso. Aí, por exemplo, é um conjunto de detalhes do corpo. E aí um terceiro bloco em que a gente vai lidar com o contato, né? Então, basicamente aquela divisão lá dos sertões, né, do Euclides da Cunha, A Terra, o Homem e o Conflito, é mais ou menos o que a gente fez aqui, né? Só que os títulos são um pouco diferentes. A gente chamou a primeira sala a gente chama de A Terra e a Água, a segunda a gente chama de Yanomami e a terceira a gente chama de Contato. Então, enfim, o trabalho com a arquitetura foi nesse sentido. Primeiro, de definir um partido de um edifício que funcionasse, porque a gente estava querendo. Além desses 3 blocos, tem um 4º bloco, que eu não vou ter imagens aqui, onde atualmente estão os desenhos, que são esses desenhos que a Cláudia colecionou e coletou, e mais do que coletou, pediu que os Yanomami fizessem nos anos 70, que é uma sala que a gente chama Desenhando na Floresta, Rastros de Sonho, que são desenhos que têm uma ligação muito forte com o xamanismo, mas, enfim, tem vários tipos de desenho lá, na verdade. E além disso, ainda tem uma reserva técnica no edifício, onde a parte do acervo que não está em exposição fica guardado. E uma pequena sala onde tem a projeção de um documentário que nós fizemos com a Cláudia ao longo do processo de curadoria do pavilhão, chamado A Estrangeira, e esse filme do Morzaniel Yanomami, que eu mencionei mais cedo,
também fica em exibição nessa sala. Então, essa é a configuração da exposição inaugural. Então, foi, como eu disse, em duas mãos. Em primeiro lugar, definir um partido arquitetônico que funcionasse como uma espécie de um museu mesmo, né? Então, desde o método construtivo até o sistema de discografia e tal, e depois definir a exposição inaugural, que é isso que eu mostrei rapidamente aqui nessas imagens. Acho que é isso aí. Chega. Então, mais uma vez, obrigado. Quer falar alguma coisa aqui, André? Mais algum disclaimer aqui, alguma coisa? Bom, então, obrigado.